Bom dia, queridos alunos! Para quem não me conhece ainda, meu nome é Isabela Francis. Eu sou professora de piano aqui no litoral de São Paulo, dou aulas em Ilhabela e também lá em São Sebastião, pela Fundas, nas oficinas culturais. E eu estou fazendo essa série de vídeos sobre teoria musical aplicada ao estudo do piano, devido a toda essa nossa situação de quarentena. Bom, nessa aula eu vou tratar de um assunto um pouco diferente das aulas anteriores. Nas aulas anteriores eu conversei bastante com vocês sobre a formação da partitura, sobre elementos da música, elementos de formação da partitura, como a música é formada, enfim, sobre esses assuntos. E nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre o nosso instrumento, sobre o piano. Então eu vou contar um pouco da história deles para vocês, né, como ele surgiu. Vou falar um pouco sobre as partes que compõem o piano e sobre o funcionamento dele. E até sobre um pouco da postura que você deve ter quando você senta um piano para tocar, ok? Então, vamos começar nossa aula. Bom, em primeiro lugar, é importante vocês saberem que atualmente nós podemos encontrar tanto os pianos digitais quanto os pianos acústicos. Os pianos acústicos podem ser divididos em dois tipos, então nós temos os pianos de cauda e os pianos de armário. Os pianos de cauda, eles são mais usados para fazer grandes apresentações, concertos, essas coisas. E ele é mais encontrado em grandes espaços, porque ele é muito grande. Então, nós podemos encontrar o piano de cauda, por exemplo, em teatros, grandes salões de festas, grandes restaurantes que tenham um bom espaço para colocar ele, enfim. E os pianos de armário nós encontramos, na verdade, né? Eles em residências, alguns hotéis, restaurantes menores. Ele é usado de vez em quando até como forma mais decorativa, né? E ele é menor do que o piano de cauda. E por isso que nós encontramos ele com mais frequência. Agora, os pianos digitais, eles surgiram com a indústria, né? Para reproduzir o som dos pianos acústicos de uma maneira artificial. E ele é muito usado por ser menor ainda do que o piano de armário e porque a sua manutenção também é mais fácil, né? Então, você não precisa ficar afinando toda hora o piano digital e também ele é mais fácil de se mover, né? Você põe ele onde você quiser. Enfim, tem vários fatores. E hoje eu vou falar mais especificamente para vocês do piano de armário, que é o piano que eu tenho aqui, né? Então eu vou poder mostrar todas as partes dele para vocês direitinho. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história do piano, sobre as suas origens. Apesar do piano ter sofrido muitas transformações no decorrer do tempo, tanto em sua forma física quanto em sua forma sonora, ele tem uma origem muito antiga. Eu vou mostrar para vocês um pouco dos antecessores do piano e como foi a evolução da forma deles e da sonoridade deles. Como o som deles era produzido antigamente e como que é produzido agora. O antecessor mais antigo do piano é o dulcimer ou saltério. Ele é um instrumento de cordas que foi criado na época medieval e ele consiste em uma caixa acústica de madeira com cordas metálicas de aço, que são colocadas nele de uma forma horizontal. As cordas passam sobre pontes que se encontram presas à caixa acústica do saltério. E o som se produz quando as cordas são batidas por baquetas, pequenos martelos que produzem um som vibrante, seco e metálico. Apesar do saltério não ter teclas, ele é considerado como antecessor do piano porque a forma como as cordas estão dispostas deu origem à parte mecânica de cordas do piano que vocês vão ver um pouquinho mais pra frente. Acompanhem agora um vídeo do dulcimer sendo tocado. As teclas do piano são procedentes do órgão grego, ou também chamado órgão hidráulico.
Esse instrumento ele é grego e foi muito usado na Grécia mais ou menos por volta do século 3 a.C. E ele é chamado de órgão hidráulico porque é um tipo de órgão de tubos que são acionados pelo ar através da força da água, que vinha de uma fonte natural ou de uma bomba manual mesmo. Right, here goes. Um século depois que foi criado o órgão hidráulico, surgiu na Europa, no final da Idade Média, o clavicórdio, um instrumento de forma retangular com teclas, onde lâminas de metal batem nas cordas para produzir som. A partir do século XVI, o clavicórdio sofreu algumas melhorias que originaram o virginal. No clavicórdio, você precisava tocar as teclas e o movimento das teclas movimentava uma placa de metal que batia na corda produzindo som. Já no virginal, o som era produzido por pinças que puxavam as cordas, deixando o som mais alto. Logo depois do virginal, surgiu a espineta. Ela teve origem na Itália e foi aperfeiçoada pelos ingleses no final do século XVII. O mecanismo da espineta é o mesmo que o do virginal, só que o formato dela é diferente. Ela tem um formato mais longo e em forma de asa, o que permite maior volume sonoro e a utilização de um teclado com até 5 oitavas, ou seja, ela era um pouco maior e dava para tocar músicas mais complexas com ela. Esse instrumento é uma espineta construída em 1785 em Lisboa. O clavicembalo, mais conhecido como cravo, ele é um instrumento que veio logo antes do piano. Na verdade, o piano de cauda se originou exatamente desse instrumento. Ele era bem maior do que a espineta e tinha muito mais cordas, o que possibilitava tocar mais sons simultaneamente e de uma maneira muito mais alta. Ele também tinha um teclado muito mais extenso, que podia chegar até 5 ou 6 oitavas, dispostas até uma em cima da outra. Apesar do cravo ser muito mais evoluído na sua maneira sonora, o som dele ainda era muito limitado, ele era muito constante, então você não podia fazer os altos e baixos que a música pede. Isso só foi possível quando surgiu o piano. Agora, finalmente, vamos falar um pouquinho sobre o piano.
O piano se originou do cravo no final do século XVIII. Inclusive, a forma do piano de cauda lembra muito a forma de um cravo. Então, nós podemos concluir que o piano é como um cravo evoluído. O piano surgiu na Itália, mais especificamente em Veneza, e ele foi criado por Bartolomeu Cristofori. Cristofori era um fabricante de cravos, um dos maiores fabricantes de cravos da Itália, e além de fabricar esses instrumentos, ele era um estudioso do seu mecanismo. E isso possibilitou que ele arquitetasse um modelo de piano como nós conhecemos hoje. O objetivo de Cristofori com a criação do piano era criar um instrumento com a mesma perspectiva do cravo, só que com um som um pouco mais suave, um pouco mais aveludado e agradável aos ouvidos, também apresentando uma maior possibilidade de dinâmica, ou seja, uma maior possibilidade de fazer sons fortes e fracos. E para isso, ele substituiu as pinças que puxavam as cordas do cravo por pequenos martelos de madeira revestidos por feltro, que apenas batiam de uma maneira mais suave nas cordas. E piano em italiano significa suave, que traduzia o objetivo de Bartolomeu Cristofori. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na parte externa do nosso instrumento. Olhando o piano dessa forma, vocês podem ver que ele tem o formato de uma caixa. A parte mostrada em vermelho se chama caixa acústica. E nosso piano ele é formado externamente por tampas. Como assim, professora? Vamos dar uma olhada. Essa aqui é a tampa superior. É uma das proteções do maquinário do piano. Depois nós temos aqui essa tampa que também protege o maquinário do piano. Ela é um pouco maior do que a tampa superior e ela também pode ser retirada do lugar. Em seguida, nós temos aqui a tampa que protege o teclado. E aqui embaixo nós temos a tampa que protege o maquinário dos pedais. Embaixo dessa tampa, nós temos o teclado do nosso piano e o suporte de partitura dele. Atualmente, os pianos são fabricados com 88 teclas, sendo que 52 são brancas e 36 são pretas. O material das teclas é madeira. Todas elas são feitas de madeira, como vocês podem ver aqui. E o revestimento das teclas brancas pode ser marfim ou plástico. Já o revestimento das teclas pretas é ébano. Agora eu vou abrir para vocês o piano para vocês verem como que é o maquinário dele por dentro. Fiquem ligados. Prontinho, aqui estamos com o nosso piano desmontado. Olha só, gente. Esse aqui é o nosso maquinário do piano atual. Quando eu digo atual, eu não quero dizer que ele foi fabricado ontem, tá, pessoal? Prestem atenção nisso. Quando eu falo atual, é porque a partir do momento que a máquina do piano foi projetada dessa forma, ela não se modificou mais durante o tempo, no decorrer do tempo. Ela sofreu umas pequenas modificações, claro, mas a estrutura dela continua a mesma. O meu piano, por exemplo, ele já tem 123 anos. Então, vocês podem ter uma ideia do que eu quero dizer com o atual, certo? Bom, o piano ele tem aproximadamente 6.000 peças formando ele. É claro que eu não vou conseguir falar de todas para vocês. E nessa aula eu não vou conseguir mostrar o mecanismo delas, nem falar de todas elas especificamente. Então eu vou falar das mais importantes, só para vocês terem uma ideia. E na próxima aula eu vou terminar esse assunto com vocês. Vamos lá. Aqui nós temos as cordas do piano. Essas são as cordas graves. Todas as cordas são feitas de aço, certo? As cordas graves, para produzir o som que elas produzem, elas são revestidas com fios de cobre e são chamadas de bordões. Vindo um pouco mais para cá, nós temos as cordas médias. E aqui nós temos as cordas agudas. Certo? Esses pininhos que vocês estão vendo aqui são as cravelhas.
Elas são usadas na afinação do piano. Esse daqui, verde, é o nosso abafador. Quando eu aperto o pedal do abafador, essa estrutura desce, deixando o som do piano mais baixo. Esses daqui são os martelos. É eles que produzem o som do piano ao baterem nas cordas. Eles são feitos de madeira e são revestidos por feltro. Eu mostrei para vocês o som de todos os instrumentos antigos antes do piano. E agora eu vou tocar para vocês um pouquinho para vocês escutarem o som do piano e poderem comparar com o som dos outros instrumentos. Gente, isso encerra a nossa aula de hoje. Na próxima aula eu vou retomar um pouquinho o que eu falei nessa. Eu quero mostrar para vocês mais especificamente algumas partes do piano e quero mostrar para vocês como elas funcionam. Então eu vou mostrar de novo para vocês na próxima aula mais um pouquinho de como funciona a máquina do piano, ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, porque é muito interessante, muito importante saber como o piano funciona. Até porque é o instrumento que vocês querem aprender. Então eu realmente espero que vocês tenham tirado um bom proveito dessa aula. Se vocês não entenderam alguma coisa, podem vir me procurar, que eu explico de novo para vocês. E a atividade dessa aula vai ser fazer um resumo das coisas que eu falei aqui, tanto da história, da evolução do piano, quanto das partes que compõem ele, que eu acabei citando aqui, tá bom? É isso, pessoal. Grande beijo pra vocês e até a próxima aula.